E a gente volta a falar sobre o Supremo Tribunal Federal, que confirmou a anulação das provas contra o ex-ministro Paulo Bernardo no âmbito da Operação Lava Jato. A decisão foi tomada pela segunda turma do Supremo por 3 votos a 2. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques votaram pela anulação, enquanto Edson Fachin e André Mendonça foram contrários. A principal justificativa foi a existência de ilegalidades nas investigações, o que invalidou os elementos produzidos. Paulo Bernardo foi ministro do Planejamento nos governos Lula e das Comunicações na gestão Dilma Rousseff. Ele era alvo de processos por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa relacionados a operações como Pichuleco e Custo Brasil. Com a anulação, as provas, então, não poderão mais ser utilizadas contra Paulo Bernardo. O Silvio, chamou a atenção esse resultado de 3-2 aí na segunda turma. Dias Toffoli, a gente já imaginava, porque ele que tem conduzido aí todas as anulações subsequentes, junto com Gilmar Mendes. Agora tem Nunes Marques, que seguiu o mesmo entendimento de Dias Toffoli, e foram votos vencidos aí Edson Fachin e o ministro André Mendonça. O que chama a atenção é justamente a posição do ministro Nunes Marques contra a Lava Jato, ou seja, agindo ao lado de Dias Toffoli, que herdou a tarefa de Ricardo Lewandowski. Lewandowski foi o primeiro a trabalhar contra a Lava Jato, a desconstrução, a história da Operação Spoofing, que eram as conversas que foram vazadas entre procuradores da Força Tarefa de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, jamais periciadas e sem o direito à ampla defesa, tomadas como prova pela corte, e a partir dali a Lava Jato ela foi sendo desmontada como num efeito dominó. Tudo, inclusive acordos de leniência de empresas que haviam confirmado ter feito negociatas, surrupiado dinheiro do cofre da União por meio de empréstimos fraudulentos e por aí vai, tudo isso foi por água abaixo. Então, o que chama a atenção é o voto do ministro Nunes Marques. Não sei o que anda passando pela cabeça dele, ele de fato é uma surpresa, porque foi inclusive indicado num governo que não era o governo do PT. Em relação ao Paulo Bernardo é ex-marido da Gleisi Hoffmann, muita gente sabe disso. Ele foi um deputado importante do PT nos anos 2000, no governo Lula I, Lula II, e depois ele cai, principalmente, são duas operações, né, Paulo? A Custo Brasil e a Pichuleco. A Pichuleco, ela recebe esse nome por causa do Vacari, que era o tesoureiro do PT à época, e Pichuleco queria dizer propina. Ele ia buscar propina. Isso faz parte, inclusive, da delação do Ricardo Pessoa, que era o dono da UTC Engenharia. Ele disse assim, o Vacari chegava, ele tinha dois apelidos na lista de propina, Pichuleco e Moche, principalmente. Moche de mochila. Ele chegava com a mochila para colocar dinheiro vivo dentro. E o dinheiro ele chamava de Pichuleco. Vim cobrar o Pichuleco. Isso é coisa antiga do PT, isso aí vem desde a prefeitura de Ribeirão Preto, com o Antônio Palocci, isso vem da prefeitura de Campinas, com o Toninho do PT, e da prefeitura de Santo André, com o Celso Daniel. Era mais ou menos lá em Santo André, inclusive, quem cobrava propina chegava armado, colocava um revólver, segundo o próprio Klinger disse isso na CPI. É mais ou menos um modus operandi. Chegava lá para cobrar. Lá era empresa de transportes. No caso dessa nova geração, que foi a geração da Lava Jato, eram empreiteiras. Então, eu acho que o que chama atenção é o Cássio Nunes Marques. O que ele está fazendo aí no STF, ninguém entendeu ainda não. Mas boa coisa não é. Boa pergunta. Bom, quando ele ousou discordar de alguma coisa, ele ouviu do Gilmar Mendes que não haverá salvação para o juiz covarde. E não entendi. Porque agora é que esse tipo de gesto aí exige coragem, né? Sim. É por isso, então, que ele está querendo mostrar que tem coragem, porque é a demonstração de que não tem mais nenhuma vergonha na cara, o Nunes Marques, esse voto. Ele está mostrando coragem, porque ele está seguindo. Você precisa ter você precisa ter a absoluta ausência de medo do julgamento que vão fazer da tua biografia, você mudar de voto, você mudar de ideia desse jeito e seguir
o ministro Dias Toffoli, que está em todas as devoluções de dinheiro que ocorreram no Supremo até agora. Todas. E mais essa agora. Mais essa. O ministro Paulo Bernardo, só na leitura da capivara dele, faltou dizer que ele foi casado com a Gleisi. Ah, o Silvio comentou. Ah, o Silvio comentou, desculpe, Silvio, então tá bem lembrado. Porque aquilo lá é crime também, né? Junta dois, mais um é formação de quadrilhomando. Não, o Silvio deu todo o panorama, a ficha corrida aqui do Paulo Bernardo, Augusto. Não escapou absolutamente nada. Eu não lembrei, eu não ouvi a menção à Gleisi, então fica aqui reiterado. Bom contar com a memória afiada de Silvio Navarro. Diga, Piotr. Não, rapidamente, sem questionar o mérito, mas eles estão alegando que houve ilegalidades nas investigações, daí invalidaram todo o processo. Nós estamos vendo tantas ilegalidades sendo cometidas nas investigações agora, deste caso que o Supremo está julgando agora, neste momento, esse da suposta trama golpista. Esses ministros não vão levantar a voz, vão esperar tudo acontecer para depois, lá na frente, alguém dizer: olha, houve ilegalidades. A primeira, para começar, os advogados não tiveram acesso às mesmas provas que levaram a Polícia Federal a fazer o relatório dela. Cerceamento de defesa, isso é ilegalidade máxima. Como assim você não permitir que a defesa faça o seu trabalho? Cerceamento aos autos, o próprio ministro não permitia, lá desde o começo. Sem contar que o processo é todo errado desde o começo. E esses ministros não falam nada. Ali, numa sessão dessas do Supremo Tribunal Federal, olha, estou vendo aqui que nós estamos num caminho errado. Alguém vai parar isso daí? Não, não vai parar. Fizeram até yoga e meditação para ficarem calmos para este julgamento. Valha-me. E até por efeito de comparação, acho que o Silvio também sempre traz isso, a velocidade de tramitação desta ação Isso. com o mensalão, né, Silvio? A gente está falando de Operação Lava Jato, mas também lembrei do mensalão lá em 2005, foi terminar o julgamento em 2014, né, bastante arrastado, e esse agora feito a toque de caixa com um cronograma aí que não falha um mês sequer aí do que definiu o ministro Alexandre de Moraes. Em média, julgamentos com grande envergadura no Supremo Tribunal Federal duram em torno de 7 sessões. Até o julgamento da ação penal 470, essa que começou em 2 de agosto de 2012, Paula, durou 53 sessões e 138 dias. Até esse julgamento, o mais longo era do Collor, o do Collor lá atrás, da época do impeachment.